Não, então, enquanto eu fazia a capa, né, desse podcast, eu vendo a cara do Barbieri, do Paulo Brax e a do Josh aqui, já me bate aquela raiva, né, cara? Porque o Vasco é isso hoje em dia, né, meus amigos? Infelizmente, a gente se prepara a semana inteira pra ver o jogo. Não vou nem falar eu não, que, né, tô aqui fazendo conteúdo, não. Tô falando a maioria dos torcedores que se preparam pra ver o jogo, pra ter um mínimo de diversão, de entretenimento ali no esporte, né? Claro, misturando um tanto de paixão. E o que a gente tem visto, cara, é só vergonha, só vexame, sabe? Só papelão. É só derrota. É impressionante como esses caras são a cara do fracasso. Vamos lá. Primeiro eu queria falar do Barbieri. Barbieri, eu concordo com todo mundo que gosta de ponderar as críticas ao Barbieri, dizendo que o elenco é ruim e que ninguém é mágico. Pode trazer o Guardiola e tal, que esse time não tem muito jeito. Eu concordo um pouco com quem fala isso, mas não dá para tirar mais desse time. Vamos pegar o último jogo. O cara fez um gol de escanteio no primeiro minuto, tocando com a bola com o pé dentro da pequena área. Eu vou repetir: o gol de escanteio saiu no primeiro minuto, onde o jogador do Vasco desvia a bola e o jogador do Internacional aparece dentro da pequena área para complementar o lance com o pé. Se isso não é uma bagunça, se isso não é falta de treinamento, é o quê? Eu vou colocar sempre na dos jogadores? Não dá, né? Não dá. Outra coisa, um time que não conseguiu vencer o Bahia em casa, um time que não conseguiu vencer o Santos em casa, um time que, nossa, foi massacrado no clássico, né? Ontem parecia que ia ser outro massacre, mas escapamos ali porque o Mano Menezes é um retranqueiro e o time dele recua, né, quando faz gol. É... Então assim, ele tem muita responsabilidade, muita responsabilidade. Não dá pra só colocar no elenco. Eu acho que é um conjunto. Mistura-se as poucas opções que tem nesse elenco, que tem que apelar para a base o tempo inteiro, junto com o treinador que tá fazendo teste, 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 teste e até hoje não arrumou um time. Tá aí trocando escalação todo jogo. Tô falando só de peças, não, de esquema mesmo. Os últimos 3, 4 jogos foi 3, 4 formação diferente. Então, claro, um cara que está demonstrando estar completamente perdido. Eu vejo um horizonte melhor para o Barbieri no Vasco, com esse clima que ele já criou? Não vejo. Não vejo. Quero muito estar errado. Quero demais, do fundo do coração, que o Barbieri, que eles estejam certos e o Barbieri resolva todos os problemas do Vasco. Mas jogo a jogo eu não consigo ver. Eu vejo piora, eu vejo a mesma desatenção, eu vejo os mesmos problemas defensivos, a mesma falta de criatividade. Então, o Barbieri me desculpa, mas não dá para poupá-lo das críticas. Eu acho que o torcedor tá mais do que com razão de pedir a saída dele. Eu larguei a mão do Barbieri no clássico. Eu ainda cheguei no clássico com alguma esperança, mas o clássico deixou tudo muito claro. E aí, o torcedor vai no CT, tem uma conversa pacífica com os jogadores, claro, num tom de cobrança, tem que cobrar mesmo. E os jogadores, através do zagueiro Léo, prometem uma nova postura. Resultado da nova postura: 2-0 para o Inter com 15 minutos do primeiro tempo. Ah, mas o Inter é um timaço, né? Um elenco maravilhoso. Não é. Não é. Se fosse do Palmeiras, você ainda poderia usar esse argumento. O Internacional, meu amigo, é um time também muito limitado. Mano Menezes também tem seus problemas lá. Tá sendo queimado lá. Se perdesse pro Vasco, por exemplo, muito provavelmente teria caído. Então, assim, é muita ineficiência junta. E depois de muito tempo de trabalho, né? Claro, não é
um trabalho longo, mas, pô, ele tá desde dezembro trabalhando aí. Nós já estamos no meio do ano. Então, ele teve 6 meses para mostrar pelo menos o básico. E o Vasco não tem o básico. O Vasco tem um dos piores desempenhos da sua história no Campeonato Brasileiro, se não o pior, em termos de números e em termos de bola rolando. O senhor Paulo Brax, o que mais me preocupa, ele com esse celularzinho aí na mão, como se estivesse contratando alguém, não contrata é nada. O que mais me preocupa é que ele vai ter de novo a oportunidade de queimar um pouco mais do dinheiro que tem previsto para ser investido no Vasco. Ele já queimou em torno de 100 milhões. Ah, mas foi parcelado. Não importa. São 100 milhões que o Vasco vai ter que pagar. São 100 milhões de gastos. Deveriam ser investimentos. No meio desse bolo aí, poucos acertos. Eu acho que eu posso afirmar que o Léo Jardim talvez tenha sido o melhor acerto até aqui. Jogador mais regular do Vasco no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato que mais importa. O que aconteceu no Campeonato Carioca é pra gente ter uma ideia, mas não vale nada. Essa é a grande verdade. Um Léo Pelé, zagueiro dedicado, zagueiro que tem qualidade para sair jogando, que creio eu que num time mais organizado vai render muito mais do que vem rendendo. E já vem sendo poupado pelo torcedor. Um Lucas Piton que perdeu um gol que meu amigo, mas no geral acho que o Piton tem indo bem. E eu acho que para por aí. Aí você vai ter o Matheus Carvalho, um Jair, uns jogadores que são úteis, mas que, né, o Jair, por exemplo, a gente esperava muito mais. Então é esse cara que a gente vai dar mais dinheiro para gastar. Porque ele gastou 20 milhões no Orelhano, cara, que a gente não conhecia, que a gente foi ver DVD, parecia ser bom jogador mesmo. Mas a gente não contrata. Quem contrata não pode se basear num DVD, tem que ver o cara em campo, tem que ter muita informação dele, informação física, informação das últimas temporadas, do comportamento fora de campo, né? Se já teve problema, se não teve. Saber o histórico completo. Você está gastando 20 milhões de reais num cara desse. Você imagina se você, que está me ouvindo, é dono de uma empresa e você dá uma grana para um funcionário seu fazer alguns investimentos. E ele faz esse tipo de investimento, por exemplo, um menino que chegou sem físico para jogar, que já mostra um completo desconhecimento do moleque. E agora que ele está jogando, que já deu uma melhoradinha na parte física, não mostra nada. Até agora não mostrou nada. E já está machucado. Então, e eu acho que o Orelhano é o último culpado, né? Ninguém foi lá à toa. Foram lá na Argentina buscar esse moleque. Então tinham convicção no que estavam fazendo. E a convicção pra mim tá aí. Olha aí, no que eles têm convicção. Então eu repito, vou fazer pela terceira vez a mesma pergunta. É esse cara que nós vamos confiar o nosso dinheiro? O dinheiro que tem para ser investido no clube? No futebol do clube? Se é meu, mas não seria mesmo. Já estaria desligado e eu já estaria ou já com alguém contratado ou buscando no mercado. Um tipo de função que tem que ser assim muito bem desempenhada. Porque se falha nele, o resto do planejamento vai tudo por água abaixo. O Matheus Carvalho ontem foi titular. O Zé Gabriel, que não conseguiu ser titular na Série B, foi titular ontem na Série A. O Ryan, de 16 anos, está tendo que entrar como salvador. É esse o planejamento do senhor Paulo Brax. É esse o planejamento do senhor Paulo Brax. E quem tem a força para mudar isso, eu coloquei nessa capa simbolizado pelo Josh. Claro que não é o Josh. Josh não entende nada de futebol. O negócio dele é comprar a empresa, fazer a empresa crescer,
e no longo prazo vender a empresa ou continuar com a empresa se ela estiver dando lucro satisfatório. É isso que a Holding 777 Partners faz com todas as empresas que eles compram. Pode ver, todos os clubes que eles compraram estavam em baixa. O melhorzinho, eles não conseguiram comprar tudo, que é o Sevilha. Compraram 15%. O resto tudo é acreditando que vai potencializar o clube, que o clube vai andar com as próprias pernas, que vai começar a dar lucro, para lá na frente ver o que faz. E a gente sabe, na verdade, que o comportamento de SAF, o comportamento dessas empresas são completamente diferentes dos nossos políticos. No Botafogo, Luiz Castro já foi queimado 2 vezes ano passado e 1 vez esse ano. O Textor segurou. Botafogo tá aí líder. Não estou dizendo que vai acontecer com o Vasco, estou dando os exemplos. Né? A gente vê também a questão de acreditar no trabalho de longo prazo. Não deixar se levar pela pressão do torcedor. Coisas que deveriam ser positivas. Mas chega uma hora que os sinais estão muito claros. E a 777 está teimando. Por isso essa frase aí, ou muda agora, ou é desespero. E eu vou desenhar. Já se passaram 10 rodadas. Sobram 28. Ainda tem muito campeonato pela frente, ainda bem. Então dá tempo, Mineiro? Dá tempo. Mas tem que mudar essa rota. Eu mudaria tudo. Sairiam do clube agora Luiz Melo, Paulo Brax, Abel Braga e Maurício Barbieri, junto com um monte de auxiliar e preparador, tudo que tiver, que for resquício da associação, vai embora. Quem for novo pode até ficar. Tal auxiliar chegou agora, em 2023, contratado de tal clube, beleza. Esse aqui ficou do ano passado. Um abraço, meu amigo, pode acertar. Muito obrigado pelo seu serviço, mas até a próxima. Então, assim, essa paciência ela já passou de teimosia, ela já tá virando burrice. E vou repetir, não tenho o menor problema de falar que eu estou errado se em algum momento esse trabalho aí der certo. Menor problema. Aliás, gostaria muito que tivesse já dado certo. Eu torço pro Vasco. Aqui eu não torço pra 777, eu não torço pro Barbieri, eu não torço pro Salgado, Deus me livre, aliás. Eu torço sempre pro Vasco. Então quem estiver à frente do clube terá o meu apoio. Eu sempre brinquei aqui que se o Ribamar um dia fosse presidente do Vasco, teria o meu apoio. Por quê? Porque ele é presidente do clube que eu amo. E do clube que eu vou defender. E do clube que eu nunca vou abandonar. Então, assim, 3 caras que me decepcionam profundamente. Entendam, né? O Josh aí é na figura da 777. Creio eu que quem tem a caneta mesmo é o Johannes Spors. Esse é o grande responsável. Já tô enchendo o saco dele nas redes sociais. É o que eu posso fazer. E tô fazendo. E vou continuar fazendo todo dia. Até ele fazer alguma coisa. Se eu não faço no público, eu faço no privado dele. Mas para esse podcast não ficar só no clima ruim, eu coloquei a foto do menino Ryan, porque é a única notícia boa das últimas semanas de Vasco. Últimos meses, né? Se pá. Um menino que a gente já sabia da qualidade, quem assistiu ele na base já tinha noção do que ele pode oferecer. Um menino que na base tem um físico muito superior aos demais, é aquele caso específico de biotipo privilegiado para o esporte, né? Um menino abençoado. É um garoto que você vê que tem personalidade, porque estreia na Série A de Campeonato Brasileiro, fora de casa, contra um bom adversário, o time na zona do rebaixamento. E a pressão que ele sentiu foi zero. Foi zero. Foram 3 finalizações, um gol, uma bola que desviou e foi para fora e um chute que ele pegou um pouco mal na bola. Normal.
Inclusive, coloquem na cabeça, esse menino vai oscilar em algum momento. Ele tem só 16 anos, vamos ter calma. Ele não tem culpa do que a gente está passando, da nossa incompetência. Então não vamos descontar num garoto, num moleque que em algum momento ainda vai valer uma grana para reinvestir no clube. Então vamos ter calma. Vamos ter calma pro bem, enquanto ele tá jogando bem, e vamos ter calma pro mal quando ele oscilar. Mas que gol, né, cara? Que calma, tranquilidade, bateu seco na bola, chapada, tirando do goleiro, mostrando muita qualidade. E a gente sabe que confiança no futebol é tudo. Esse gol pode ter certeza que vai mexer muito com ele durante toda a semana, esses dias que o Vasco não joga. Ele vai ficar lembrando de cada frame, cada segundinho, da comemoração, da entrevista que ele deu. Ele vai lembrar de tudo. E isso vai subir a confiança dele lá no alto. E, cara, se eu não tô errado, esse menino é aquele tipo que quer vencer tudo. Ele quer crescer. Ele quer mais. Ele não vai colocar um dinheirinho no bolso e virar modinha e ir pra balada. Não me parece o caso. Me parece daqueles que quer vencer na vida e quer vencer no esporte. E sabe que em algum momento ele vai ter a grana dele que, né, vai chegar, ele vai resolver os problemas da família. Ele sabe que se ele trabalhar, esse momento chega. Agora, ali na frente. Mas me parece muito o caso do menino que quer levantar troféu. E se possível com a nossa camisa, né? Aí não depende só dele. Mas se dependesse, é o que ele quer. Eu sinto isso. Na entrevista, primeira entrevista como profissional, já falando para o microfone da maior emissora do país, a que tem a maior audiência, o menino foi tranquilo, ficou satisfeito pelo gol, relembrou a sua história no clube, né? Foi grato ao clube, sabe o tamanho da instituição, respeita a instituição que o projetou para a vida, não só para o futebol. Então, mostrou gratidão a isso tudo. E mostrou o espírito vencedor, que é o que ele traz da base, porque foi um garoto vencedor na base. Então, traz esse espírito ainda pro profissional. Não demora muito, vai ser contaminado, né? Pelo espírito do fracasso. Tomara que não. Tomara que seja o contrário. Tomara que o Ryan seja uma fagulha, né? O início da faísca que vai incendiar esse elenco aí de mais confiança rumo às vitórias. Quem acompanhou o meu trabalho aqui sabe que o que eu projetei para 2023 foi um ano da humildade. Um ano que no Campeonato Brasileiro eu fico muito satisfeito com um meio de tabela, com o máximo um 12º lugar. E numa projeção positiva, um 8º lugar, um 7º lugar, quem sabe até entrando na tal pré-Libertadores. Mas nem isso conseguiram nos entregar. Nem a projeção da humildade. Tinha gente falando em título, em G4. Eu sempre com os pés no chão falei, calma, primeiro ano é complicado. Nosso elenco ainda tem muito resquício do ano passado. Então vamos devagar. Um meio de tabela tá bom. Agora, esse aproveitamento aí, acho que nem o mais pessimista dos vascaínos imaginava um início tão fraco, tão ruim por parte do nosso Vascão. E agora, meus amigos, esses 2 jogos em casa, Goiás e o Cuiabá, se não resultarem em 6 pontos, aí já não vai ser mais desespero, eu já vou começar a trabalhar o meu luto. E sem brincadeira, já recomendo a cada um dos senhores ir preparando o coração, a cabeça, porque o sofrimento vai ficando mais previsível, vai diminuindo ao longo do campeonato. Não condeno quem não está assistindo mais jogo, não condeno quem quer largar, né? Não é o que eu faço, mas meu amigo, depois de 20 anos na bosta, aí vem uma esperança com a SAF e continua na bosta, eu não posso condenar nenhum torcedor. Cada um faz o que achar que deve fazer. Eu ainda, eu sou uma puta, né? Com todo respeito.
Mas eu ainda acredito nessas 2 vitórias, eu ainda acredito numa volta por cima do Vasco. Não do Barbieri, não do Brax, do Vasco. Com a sua torcida, com a sua força. Quem sabe esse Brax não realmente traga jogadores que possam mudar o time de nível. Porque se não trouxer, meu amigo, vai ser osso. Vai ser estilo 2021 pra baixo. É isso. Obrigado a todo mundo que escutou aí. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal. E até a próxima.